Olá, já estamos ao vivo aqui, iniciando a nossa live de hoje. A nossa live de hoje trata de líderes se reinventam. Esse é o tema da nossa live. Chegando aí o Mário Saragô, Alice Pontello, Shirley. O pessoal vai chegando. Já já nós vamos convidar aqui para entrar o nosso convidado da noite. A live é imperdível mesmo. Parabéns por vocês estarem aí. Nós vamos falar com o pastor Evaldo Carlos. Daqui a pouco ele chega. Fabi Calimã chegando aí. Obrigado, Fabiane. Ela é imperdível porque a formação desse líder é grande. Vocês vão perceber o quanto ele tem de informação e o quanto ele faz diferença como líder na sua comunidade. Já já nós vamos convidá-lo e vamos tocar aqui a nossa live, conversando com o pastor Evaldo. Então ele já chegou aí, já pedindo, já sinalizou. Eu vou deixar para falar do programa quando entrar. Já vou autorizar a entrada dele. Isabel Pereira Bonfim, bem-vinda também. Chegando aí o pastor Evaldo. Olá, pastor, boa noite. Boa noite, muito bem-vindo. Uma alegria. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria poder estar com você, estar com todos que participam dessa live. Um prazer muito grande. Me sinto honrado e feliz por poder estar participando. Muito obrigado, pastor. E o senhor foi chamado e de pronto atendeu o chamado, né? Aliás, no seu ministério, o que você mais tem é chamado, né? É verdade. O nosso ministério começa com chamado, é o grande chamado, né? E a partir daí não param os chamados, né? Não, é verdade. Deus nos chama nessa obra especial e a partir daí ele fala, vai, e aí os chamados das pessoas vêm e aí a gente continua, né, nesse processo. Para cumprir o chamado tem que atender os outros chamados, né? É verdade. Muito bem, pastor. Eu esperei o senhor entrar para eu apresentar o programa, o que é esse programa. Logo no início da pandemia, eu tomei 3 frentes de trabalho. A primeira é, como eu trabalho com coach e mentoria, eu me disponibilizei para aqueles empresários que logo no início se defrontaram com a situação e alguns entraram até em desespero, né? O que eu faço agora? Então, me disponibilizei o meu trabalho para um atendimento gratuito para um determinado número de empreendedores e de imediato a agenda encheu. E aí comecei a atender e depois eu percebi que atender individualmente era pouco, eu atenderia muito pouco, não daria conta de atender muita gente. Aí eu criei um programa chamado Líderes se Reinventam, porque quem tem uma empresa, ele lidera, seja 1 funcionário, 2 funcionários, 1000 funcionários, lidera. Mas aí eu percebi que não era só os líderes que estavam empresariais que precisavam se reinventar, os outros líderes de outros segmentos também precisavam se reinventar. Então eu criei esse programa e comecei a chamar uma série de líderes. Começamos esse programa no início de abril e começamos a chamar uma série de líderes para esse bate-papo. E você vai perceber que é um bate-papo. E aí depois eu percebi que eu precisaria chamar alguns amigos que trabalham comigo na área de empreendedorismo para a gente abrir e trabalhar especificamente para os empresários. E aí criei um outro programa chamado O Empreendedor e os Novos Tempos. Esse programa foi criado em maio, porque os novos tempos surgiram, estão aí os novos tempos, né? E todos nós, gratuitamente, estamos toda semana nos colocando à disposição para esse bate-papo com os empresários. Então nós somos uma equipe de 9 aqui no Espírito Santo, trabalhamos para o Sebrae como principal cliente, então cada um se disponibilizou a oferecer aí a sua expertise, o seu conhecimento, sua competência, sua habilidade na área de empreendedorismo. E aí, cada semana, segunda-feira, eu tenho esse papo com os facilitadores do Empretec, que é um seminário de empreendedorismo, falando de características empreendedoras. Às quartas-feiras, com líderes. Então, hoje, o líder é o pastor Evaldo Carlos dos Santos. Apresentado o programa, eu quero apresentar o senhor aí aos nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão aí conosco. Muito bem, o pastor ele tem 3 graduações: teologia, direito e psicologia.
E é interessante porque elas acabam se apoiando, né? O seu trabalho principal é na teologia, né? O seu chamado foi para a teologia, mas acaba que o direito e a psicologia contribuem muito para o seu trabalho cotidiano, né? Para o seu processo de liderança. O pastor Evaldo, há 37 anos, é pastor. Ele está há 21 anos como pastor da primeira igreja batista da Praia da Costa, é uma igreja grande, com um número grande de membros, mas ele já esteve em Assis Chateaubriand por 2 anos, depois passou por Mantena, ficou 5 anos em Mantena, depois esteve em Divinópolis durante 8 anos. Confere? Exatamente. Muito bem. E há 21 anos está aqui na Igreja Batista da Praia da Costa. Mas o pastor, com a sua liderança, ele também ocupa a presidência da Associação Evangélica do Espírito Santo, a Associação Evangélica Beneficente, cujo principal, me parece que o principal elemento aí dessa associação é o Hospital Evangélico, né? O principal órgão, né? Só uma palavra. Hoje eu sou membro do conselho. Já fui presidente por 3 anos. Membro do conselho. Hoje eu sou membro do conselho administrativo da EBS, que administra 3 hospitais. O maior do Espírito Santo e o segundo do Brasil, que é o Jaime, o Evangélico e a Maternidade Cariacica. Ah, beleza. Na verdade, o senhor é presidente do Fórum. Do Fórum, isso. O senhor é presidente do Fórum das Igrejas Evangélicas. Eu fiz uma troca aqui. Né? O presidente do Fórum das Igrejas Evangélicas do Espírito Santo. Muito bem. Aí está apresentado o pastor, e aí eu quero passar a palavra para o senhor, para as considerações iniciais, e o senhor complementar, caso tenha faltado alguma coisa da sua apresentação. Por favor, pastor. Paulo, é uma alegria poder estar participando dessa live, estar com todas as pessoas que estão acompanhando conosco. Eu fico feliz em a gente poder trocar essas experiências, bater esse papo e a gente poder estar crescendo juntos através desse interrelacionamento que é importante. Estamos vivendo num tempo em que liderar é algo muito importante e percebemos também uma falta de liderança muito grande, principalmente nas esferas maiores desse país, que a gente sabe que precisa ter líderes que saibam para onde estão indo, saibam o caminho a seguir, saibam apontar a direção para que as pessoas, de fato, possam ajudá-los na construção de um grande projeto. E também saibam interpretar o seu tempo, interpretar o cenário e propor realmente algo que venha a ser significativo e que venha a ser agregador à vida das pessoas. Eu acho que esse é um momento em que os líderes são chamados para serem ousados. Não é no tempo só da bonança, é no tempo da escassez que a gente precisa ter ousadia. Mais do que isso, a gente precisa ser destemido, a gente precisa ver os perigos, evidentemente, ver quais são as dificuldades que elas estão diante de nós, mas nós não podemos ficar arrefecidos diante delas. Mas precisamos lembrar que são essas dificuldades, esses perigos que nos fazem ir além de nós mesmos e nos fazem buscar caminhos novos que não foram trilhados ainda, que nem foram tentados, mas que são importantes. Precisamos de líderes motivados. Eu creio que uma das características da liderança, você sabe disso, você é um líder, trabalha com liderança. Líder motivado é o líder que faz as pessoas quererem segui-lo. Agora, o líder desmotivado, aquele líder que não acredita nem nele mesmo, nem nas palavras que ele está dizendo, no projeto dele, não tem como. Ele vai dizer o quê para as pessoas? Então, líderes motivados são líderes que têm uma visão além do seu tempo. Aqueles que estão enxergando para além do seu tempo, que estão enxergando mais à frente um pouco. E eles percebem isso através de leitura de cenário. Líderes corajosos, que têm realmente vontade de investir, e eu creio, assim, nesse primeiro momento, dizendo líderes visionários. Sem visão a gente não alcança nada. Não é? A gente precisa ter a visão, enxergar realmente aquilo que a gente contempla de longe, sabendo que toda visão tem um processo de construção. E nesse processo de construção tem os ensaios e erros. A gente tem os insights, a gente vai aprendendo através desses insights e vem um processo de ensaio e erro e a gente desenvolve a caminhada. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar nessa noite maravilhosa com todos, com você também, Paulo, e obrigado pelo convite para estar nessa live.
Muito obrigado, pastor. Obrigado, agradeço eu, o senhor, né, o fato de estar aí, ter aceito o convite, estar compartilhando conosco aí a sua visão de liderança. Muito bem, pastor, nós estamos há cerca de 130 dias enfrentando todos nós uma situação totalmente diversa, nova. Segundo pesquisas, aí, há 105 anos não acontecia algo tão impactante atingindo o mundo todo. Mas alguns mais, outros menos. Eu costumo dizer, e eu ouvi de alguém, não sou eu que digo, mas eu tenho repetido, né, as coisas boas precisam ser repetidas, as coisas que levam à reflexão precisam ser repetidas. O seguinte, nós desta vez não estamos no mesmo barco. Nós estamos talvez no mesmo oceano, mas em barcos de tamanhos diferentes. Alguns em transatlântico e outros em barquinho, às vezes até de papel. Mas todos foram atingidos. Alguns de um modo mais impactante, claro que com um mar revolto, o barquinho de papel ele é mais sacudido, né? E às vezes o barquinho de papel se salva e às vezes o transatlântico não se salva. Por alguma razão. Porque o transatlântico para virar demora muito mais tempo e tem os N fatores. Mas aí eu pergunto ao senhor, nesse processo todo de mar revolto, onde o líder precisou se reinventar e com muita rapidez, eu pergunto ao senhor, o senhor que lidera líderes, além de uma comunidade, né, de uma igreja com inúmeros membros, uma quantidade grande de membros, o senhor tem lá um grupo grande de líderes, que o senhor não consegue chegar em todas as pontas. Então o senhor chega em todas as pontas através dos seus líderes. Como é que o senhor se reinventou nesse processo, pastor? Paulo, esse momento é um momento muito significativo para todos nós. Eu acredito que todos estamos aprendendo com a pandemia. Ela veio de uma forma surpreendente, pegou todos de surpresa, nenhuma previsão em nenhum lugar do mundo poderia imaginar que chegaríamos aonde chegamos. Então, todos fomos surpreendidos. E nesse cenário de surpresa, a gente teve que ficar pensando, e agora? O que vamos fazer? Bem, do nada, as pessoas foram surpreendidas, dizendo, agora tudo vai ficar fechado, tudo vai ficar restrito, todo mundo tem que ficar dentro de casa, vamos fechar as ruas, vamos fechar tudo, e não se sabe quando isso vai se resolver. Talvez essa tenha sido a fala mais difícil de deglutir. Talvez não tenha sido, vamos nos fechar, vamos ficar em casa, a primeira semana, aquela festa, aquela coisa legal, vamos descansar, férias, etc. Mas quando se falou, não se sabe quando isso vai acabar, aí começou a dar aquele frio na barriga, né? Aquela dorzinha no estômago. Peraí, será que é assim? As pessoas, eu acredito que no início não acreditaram muito, não. Mas com o passar do tempo, foram vendo a gravidade da situação. E realmente era muito grave. A pergunta é, como é que a gente vai lidar com algo que a gente nunca viu? Não teve experiência, não viveu isso, não leu sobre isso, não viu nada parecido com isso, a não ser nos filmes de ficção, etc., alguma correlação, mas que você não viu. Bem, é preciso, de fato, lidar com essa situação com muita sabedoria, porque da noite para o dia, a comunicação ela passa a ser uma comunicação virtual. Da noite para o dia. Então, todo mundo agora tem que ir para a comunicação virtual. Você vê, o nosso cenário era um cenário de uma igreja de comunhão, em que as pessoas estavam sempre juntas, se abraçando, se beijando, se tocando. As pessoas estavam ali o tempo todo naquela comunhão gostosa, um vendo o outro. Dá 5 abraços, né, pastor? Dá 5 abraços. Você lembrou bem, Paulo, os 5 abraços. Então, o grupo de igreja é essencialmente comunhão, é um pilar, né, da igreja, a comunhão. A fé também é a palavra, mas o pilar da comunhão ele é muito importante. Do nada, a comunhão tem que deixar de existir. Por quê? Porque ela vai ter o perigo da contaminação. E agora? Como é que você vai trabalhar com um grupo cuja expressão máxima é comunhão e agora esse grupo não vai poder ter essa comunhão? Então, a gente teve que buscar alternativas. Como é que a gente fez isso? Primeiro, a gente avaliou o cenário. Reunimos o grupo da liderança
para avaliar o cenário. Qual é o cenário que tínhamos diante de nós? Temos que fechar o templo, temos que não realizar os cultos, não podemos realizar as classes da EBD, os demais cursos, não podemos ofertar aqui que as pessoas estejam juntas. Olha bem, é um cenário completamente assim, ameaçador. Aí tivemos que ver quais são as possibilidades que temos. Aí avaliamos essas possibilidades também. Que possibilidade? Cada um começou a dar as suas ideias. E também pensamos nas estratégias. Quais seriam as estratégias que haveríamos de utilizar? Uma delas foi partir para o culto online. Então, a primeira coisa que nós pensamos, espera aí, nós não podemos deixar de ofertar a palavra, nós não podemos deixar de ofertar o conforto, nós não podemos deixar de ofertar a esperança ao coração das pessoas. Mas como vamos fazer isso? Já estamos fazendo a transmissão, mas agora vamos ter que aperfeiçoar isso. Porque agora não vai ser uma transmissão apenas de um culto, vai ser mais do que isso. Vai ser um culto que tem que estar na casa da pessoa como se ele estivesse na igreja. Então muda completamente o conceito. Não é mais uma transmissão de um evento, não. Agora é algo que tem que ser preparado para que a pessoa se sinta dentro dele. Então quem está assistindo o culto, ele precisa se sentir próximo, ele precisa se sentir ali, naquele tempo. Então começamos a trabalhar isso. E aí tivemos que buscar a alternativa tecnológica, as plataformas, como o Zoom, Hangout, o Teams e outras plataformas, para poder utilizarmos no contato. Tivemos que desenvolver uma aprendizagem rápida, recorde, em tempo recorde, todo mundo teve que aprender. Quem não sabia, teve que aprender, teve que se atualizar, teve que buscar. Por quê? Porque era a única forma que nós teríamos agora. Claro que tem WhatsApp, etc., mas vai chegar um momento que o WhatsApp só não daria conta. Então, a gente teria que usar outras plataformas, né? E então, essa foi uma estratégia. A segunda, eu vou mencionar várias, mas aqui agora eu vou mencionar duas para não ficar cansativo, né? A segunda, nós tivemos que reestruturar a atuação dos ministérios. Então, os ministérios que tinham uma atuação quase que na base do contato, da reunião, de estar juntos, etc., agora todos têm que se reestruturar. Por exemplo, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, funciona todo domingo. Todas as classes agora tiveram que se reestruturar, oferecer a aula, oferecer os treinamentos através da internet. Ensinar os alunos a usar a internet. Porque você tem alunos novos, você tem alunos que já são adultos e você tem aqueles que já são idosos e que não têm o domínio da tecnologia. Então, nós tivemos um desafio grande. Tivemos que trabalhar com as células, que também reúnem durante a semana, jovens, adolescentes, as próprias reuniões de liderança, o Celebrando a Recuperação, que é um projeto que a gente tem que é muito importante. Tivemos que trabalhar também a tecnologia, bem como o projeto das mulheres e outros projetos da igreja. Então, o que a gente se reinventou? Se reinventou no formato, no que vai oferecer e se reinventou na forma de chegar às pessoas. Senão, não teríamos como fazer acontecer o projeto. E quem puxa isso é o líder, né? Imagine se o pastor Evaldo dissesse o seguinte, gente, vamos parar, tecnologia não, porque não tem nada a ver. Imagine se o líder se posiciona desse modo. E o interessante, pastor, é que isso tem acontecido, eu não posso afirmar nas igrejas, mas eu posso afirmar que algumas empresas vão fechar, as que não fecharam por conta disso, por resistência da sua liderança. Eu acredito. Nós só vamos atender presencialmente, não vamos entrar nesse negócio de vender pela internet e tal, que não é a nossa praia e tal. E pronto. E aí, se o líder não faz o movimento de mudança, porque as palavras de ordem do momento é mudança, adaptação, reinvenção, né? Revisão do status quo, do processo, né? Então, e aí o senhor fez esse movimento. E como é que foi a aceitação dos demais líderes? Foi muito boa, todo mundo percebeu que nós tínhamos que dar um passo além, que não poderíamos fazer mais do mesmo, que não poderíamos repetir comportamentos, porque aquele mote não funcionaria mais, não daria certo e não chegaria às pessoas.
Então, o que nós fizemos? Nós colocamos bem claro para as pessoas que nós tínhamos que buscar alternativas. Uma das alternativas que nós buscamos foi como buscar proximidade num tempo de distanciamento. Essa foi uma pergunta difícil de responder. Buscar proximidade num tempo de distanciamento, todo mundo falando que tem que distanciar, como? E aí nós fizemos a reinvenção de um dos cultos nossos, que foi o culto drive-in. Então nós começamos a pensar numa forma de nos reunir em que as famílias pudessem ir, estar próximas, mas sem ter o contato. Sem ter o problema da comunicação, da contaminação. E aí fizemos 3 cultos drive-in, em que a pessoa ia no seu carro mesmo, lá a gente colocava um som, e aí chegamos a realizar até a ceia do Senhor. Lá naquele dia, realizamos um culto do Dia das Mães, maravilhoso, as pessoas se emocionaram, algumas se vendo de longe, mas chorando, achando bom de estar ali, e foi uma oportunidade da gente pensar assim, por que não? Né? Que às vezes a gente acha que não é possível, e é possível sim. Fizemos a comemoração do aniversário da igreja no Parque da Prainha, num drive-in também, foi maravilhoso. Então eu penso que a gente precisa descobrir essas alternativas. Você estava falando das empresas, Paulo, e eu estava observando, por exemplo, as empresas aéreas, ao invés delas montarem um QG para atender os clientes, aqueles que compraram, as empresas simplesmente deixaram de atender. Agora só atendem pelo e-mail. Não tem mais ninguém que fala. Então, no tempo em que o cliente mais precisa da empresa, a empresa se furta. Como é possível? Quer dizer, a mentalidade é uma mentalidade completamente absurda. Ela tinha que ser invertida. Ela tem que tentar... Peraí, a empresa, o cliente não é a pessoa principal, ele não é aquele que precisa ser tratado com carinho, ser encantado, fidelizado, etc. Sim, mas como é que uma empresa aérea, séria, vende as suas passagens, arrecada o seu dinheiro, mantém os seus aviões, e na hora que o cliente precisa dela, ele não tem com quem conversar? Faz um teste, você que participa dessa live, tente falar com a Azul, tente falar com as empresas aéreas, você não consegue. Quer dizer, é um absurdo. É lamentável, né, nesse momento, que haja essa postura, né? Eu, felizmente, não precisei falar com nenhuma delas, porque eu não tinha passagem aberta, nada encomendado, né? Mas é bom saber isso, porque é lamentável que aconteça isso nesse momento. Porque é um momento de proximidade, né? E a proximidade agora é essa que nós estamos tendo, né? Por exemplo, esse momento agora, se nós nos encontrarmos fisicamente, nós temos o perigo da contaminação, né? Mas nós podemos, nesse encontro virtual, contagiar o outro. Né? Contagiar com a nossa esperança, com a nossa alegria, com a nossa experiência, com a nossa conversa. E isso é possível, né? E esse processo ele tem que ser contínuo. Mas o senhor disse logo no início desse aprendizado, né? Esse momento é um momento realmente de grandes aprendizados. O senhor acredita, pastor, que esse momento foi um momento ou está sendo um momento que pode levar o homem, e aí eu digo o homem como ser humano, ao encontro consigo e ao maior encontro, mais profundo encontro com Deus? Eu não tenho dúvida disso, Paulo. Para mim, essa pandemia, vamos imaginar, se ela não ensinar nada, pelo menos 2 coisas vão ficar. E todos nós tivemos que olhar para dentro. Começamos a olhar para dentro de nós mesmos, começamos a olhar para dentro de nossas casas, começamos a olhar para a pessoa do lado, começamos a valorizar as pequenas coisas, começamos a valorizar o tempo que dispomos, porque a pandemia ela vem e ela nos fragiliza a todos. Começa pela fragilidade diante de um vírus que a gente não sabia nada no início. Agora a gente já tem uma caminhadazinha, né? Mas lá no início ninguém sabia nada. Começa porque a gente tinha uma Organização Mundial de Saúde nos orientando, mas completamente perdida, sem saber o que dizer. Né? Então, quer dizer, deixava as pessoas... Começa com uma mídia só dizendo coisa ruim, só trazendo um cenário de guerra, de desgraça, de coisa. Então, essa pandemia ela trouxe uma fragilização muito grande, mostrou nossa fragilidade. Nesse momento, não tem como não olhar para dentro.
não tem como não olhar para si, não tem como se reconhecer pequeno, se reconhecer frágil, se reconhecer necessitado, mas ela, ao mesmo tempo que ela nos remete a nós mesmos, ela também nos remete a Deus. Porque essa pandemia também nos mostra que com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todo o avanço, nada disso foi suficiente para impedir a ação de um vírus invisível e que está presente no mundo inteiro. E que, então, como que é possível uma coisa tão ínfima impactar o mundo todo? Aí eu creio que as pessoas começaram a enxergar, peraí, tem alguém que pode estar no controle de tudo isso, tem alguém que pode dar uma destinação a tudo isso, tem alguém que pode nos socorrer em meio a tudo isso, e aí as pessoas começaram uma busca. Eu não tenho dúvida, Paulo, e eu tenho visto isso, que a busca de Deus é muito maior hoje. A busca da palavra, a busca desse contato com Deus, a busca do relacionamento com o sobrenatural é muito maior hoje do que, vamos dizer assim, antes da pandemia. Porque antes parece que as pessoas estavam assim, tranquilas, vivendo, né? Pensando que o amanhã está garantido, eu tenho minhas posses, eu estou bem, eu tenho meu curso, eu estou fazendo isso. Agora não. Agora as pessoas pensam assim, peraí, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu consegui vai valer o quê se amanhã eu estiver entubado no hospital? Não tem como fugir desse pensamento. Porque as pessoas, eles olham para si, veem a sua fragilidade, e aí o único olhar que dá esperança, para mim, é um olhar para Deus. É dizer, Deus, eu não posso, eu não tenho condição, mas o Senhor pode. Então eu preciso do Senhor. E quando a gente faz essa busca, quando a gente faz essa, vamos dizer assim, a gente busca essa visão, faz essa declaração, aí muda tudo. Eu já percebi, e eu estou falando por experiência, que as pessoas motivadas pela fé, elas têm condição muito maior de sobrepor a pandemia. Porque elas superam o medo, elas superam a ansiedade, elas superam aquilo que as ameaça, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. E aí a condição é outra. Então, confiar em Deus, para mim, nessa hora, é um remédio extraordinário. Claro que eu não estou dizendo que a pessoa não precisa usar a medicina, não precisa usar, não é isso. Eu estou dizendo que é algo importantíssimo você depositar a sua fé em Deus, porque é nele que precisa estar a nossa esperança. Nesse momento, a autoconfiança é importante, mas a divina confiança, fundamental, né? Fundamental, né? Fundamental, sim. A bandeira do Espírito Santo, ela tem o lema, né? Trabalha e confia. Eu gosto muito desse lema. Ainda hoje eu usei numa live que eu estava assistindo de um amigo, e eu postei lá e ele usou até, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, aí vem o trabalho. E confiar, né? É confiar sim em nós, mas confiar em Deus. Confiar em Deus. Porque eu concordo plenamente com o senhor quando o senhor fala desse processo de motivação, de confiança, de autoconfiança, de esperança, né? Isso faz uma grande diferença. Pastor, o senhor é um líder visionário. Ainda há pouco a Alice colocou aí, né? Super líder, visionário, lidera pelo exemplo. E isso faz uma grande diferença. Não, é verdade, é verdade. Eu assino embaixo o que ela disse, né? O pastor Chicão aí disse aí, ele é uma benção como pastor, e agora creio que nosso Estado pode ser abençoado por ele na formulação das leis. Olha só, o lançamento da candidatura aí. Ó. Volta e meia isso vem à tona, né, pastor? Verdade. E aí eu pergunto ao senhor o seguinte, nós temos possibilidades como líderes, né, ou os líderes têm possibilidade, melhor dizendo, e o senhor é um deles, de desenhar alguns cenários. O cenário que nós vemos agora é um cenário catastrófico para algumas pessoas, mas ao mesmo tempo é um cenário de aprendizado para outras pessoas. Que cenário que o senhor desenha para diante, para frente? É um cenário de esperança, porque agora, pastor, muitas pessoas, e aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, muitas pessoas se tornaram solidárias por fraqueza, o que, tudo bem. Mas eu acredito que nós precisamos ser solidários
por virtude e não por fraqueza. E por virtude é um desejo que eu tenho a qualquer momento, estou distante, em qualquer cenário. O senhor acha que isso vai mudar? Olha, você fez duas perguntas, então eu vou começar pela última e depois vou para a primeira. A sensibilidade das pessoas num cenário desse, ela muda. Não tem como não mudar. Porque a pessoa vê que o outro está ali necessitado. Por exemplo, antes a gente não via cartazes assim, estou com fome, me ajuda. A gente vê cartazes assim, pode me dar um apoio, me arruma um leite, eu tenho família, não sei o quê. Agora, você vai no sinal, o cartaz é assim, estou com fome, me ajuda. E tem pessoas pegando coisas dentro do carro, comida, e dando para aquele que está ali. E a pessoa vai imediatamente comer. O cenário mudou. Agora não é uma ajudazinha para quebrar o galho. Agora ele não tem o que comer. Então, ao meu sentir, a sensibilidade aumentou muito. E quando as pessoas aumentam a sensibilidade, o coração se abre, não tem como, porque o camarada fica imaginando, a pessoa imagina, puxa, eu tenho na minha mesa o meu café, o meu almoço, o meu jantar, o outro não tem nada, eu não vou fazer nada para ajudá-lo, não posso fazer nada para ajudar a dar uma cesta básica para alguém, não há coração que nos sensibilize, né? Com a criança, com o adulto, com o idoso, com o desempregado. E nesse sentido, eu acho que a pandemia contribui para sensibilizar o coração. Concordo com você que há pessoas que, às vezes, a sensibilidade só vem, às vezes, num momento como esse, dramático, né? Ele não sabe ser sensível no outro momento. Mas eu acho que já é alguma coisa. A pessoa já está fazendo alguma coisa. Porque Jesus falou que aquele que der um copo d'água, ele vai ser recompensado. Você imagina se ele fizer algo além disso. Porque, na verdade, o ser humano é muito egoísta, né? E ele vive para si. E a nossa sociedade capitalista selvagem, ela aponta muito para o nosso umbigo. Então, as pessoas pensam muito em si, eles pensam só em ter, e dificilmente pensam em ser alguma coisa para abençoar o outro. Então, eu penso que agora é muito importante a gente aproveitar esse momento de sensibilidade e ajudar as pessoas a se ajudarem. Agora, você me perguntou, que cenário eu vislumbro? Eu vislumbro, Paulo, um cenário de grandes oportunidades. Para mim, da agora para frente, nós vamos ter oportunidade de refazer aquelas estruturas que não estão funcionando mais, que não dão certo. Porque toda tempestade, todo furacão, todo vendaval, todo terremoto, ele testa as estruturas. Que estruturas são essas que estão aí? Quando vem o terremoto, o furacão, a tempestade, o que for. Que estruturas são essas? Se as estruturas forem boas, bem fundadas, elas permanecem. Se não forem, elas vão ruir. E é óbvio que diante de uma pandemia dessa, muitas estruturas vão ruir. A gente sabe disso. Não, eu não estou me referindo ao pequeno comerciante que faliu, coitado, que não deu conta, né? Ou foi prejudicado. Não, estou me referindo. Eu estou falando daquelas estruturas arcaicas, que não servem mais para nada, que aquilo ali já estava, né, com prazo de validade. Agora, existem algumas questões que a gente quer quase que dourar a pérola. Por exemplo, vou citar um exemplo. A gente quer que da noite para o dia o sistema de saúde, que não funcionava antes, funcione. Como é possível isso? Aí vem uma mídia cobrando de um governo que nunca conseguiu colocar o sistema de saúde para funcionar do jeito que precisa, porque ele inflou, porque ele foi sopesado por uma aposentadoria absurda, né? E o dinheiro saiu dali para sustentar, etc. E agora, do nada, o sistema de saúde do país vai suportar uma situação absurda que não tem como. Então, eu creio que um planejamento grande tinha que ser feito. Agora, as pessoas não querem trabalhar em conjunto. As pessoas querem trabalhar para si, para se aparecer, para poder mostrar o seu slogan. E aí, para mim, com toda, assim, coração bem aberto, falta o senso de nação. Falta aquele senso, assim, de conjunto, de pensar no povo, de pensar nas pessoas. Parece que cada um está pensando só na sua pessoa, no seu futuro, na sua plataforma. Não se tem o conjunto, não se pensa na nação. E quando não se pensa, aí é aquela história, o furo não está do meu lado, do barco, mas o barco está indo para o fundo.
Não é? Então, se todos não sentarem para construir um projeto junto, fica difícil. E a gente vê o exemplo aí, nós vemos o exemplo do Senado, nós vemos o exemplo da Câmara, nós vemos o exemplo do Judiciário, em que pessoas querem pensar em si, mas não estão pensando no povo. Não está se pensando em si e no seu grupo. Em si e no seu grupo, né? Isso. Então não é uma questão assim, não tem um líder que junta todo mundo. Nem Jesus conseguiria juntar essas pessoas, porque elas não querem trabalhar juntas. Elas não querem, elas são porco espinho, elas estão se ferindo o tempo todo, querendo a destruição do outro. Então, para mim, falta esse espírito de nacionalidade, de pensar no todo, de pensar na nação, de esquecer essas diferenças e trabalhar o todo. Eu penso que o cenário é de oportunidade, porque a gente tem condição. Nós temos um país que tem uma terra abençoadíssima, que produz abundantemente. Nós temos riquezas naturais extremas nesse país. Nós temos um povo extremamente bom. Nós temos condições de virar a página tranquilamente. O Brasil não é um país falido, não é um país que não tem nada, que está jogado para as costas. Pelo contrário, eu vejo o país como um país que tem todas as possibilidades. Você sabe que o agronegócio, a agricultura está dando um banho hoje no mundo. O que está impulsionando a nossa economia é a agricultura. Então, quer dizer, nós temos outros recursos? Temos a tecnologia, temos a indústria, temos o comércio, etc. Mas a gente sabe que tudo isso está sendo afetado. Agora, se a gente juntar forças para construir um grande projeto, Paulo, eu acredito nesse país. Para mim, o Brasil poderia ser a maior potência do mundo se a gente tivesse esse espírito de nacionalidade, de nação, incrustado no nosso coração, na nossa cabeça, né? Muito bem, pastor. E aí eu volto lá no início, né? A gente está falando de líderes que se reinventam. E nesse momento, eu costumo dizer falo muito para empresário isso quando estou dando palestra ou treinamento, que a nossa vida não é decidida por Brasília. Quer dizer, a vida eu falo para ele assim, a vida da sua empresa não é decidida por Brasília. Brasília pode facilitar ou dificultar, mas ele não determina os resultados. Né? Os seus resultados é determinado pelas suas ações. E aí, à medida que nós, que temos o senhor que tem uma liderança, eu no meu trabalho, se eu faço um trabalho e com o meu exemplo, eu influencio, que aliás o grande mote do líder é influenciar, é pela influência, né, pelo exemplo que ele... O senhor acredita que a gente vai mudar esse cenário a partir disso, a partir do momento que cada um fizer aí o seu trabalho? Eu acredito, Paulo. Eu acredito que a mudança começa em cada um de nós que tem a consciência da sua responsabilidade. Eu gosto muito daquela história da estrela, né, do mar, que estava ali, que o sujeito estava devolvendo, estava na praia, estava devolvendo lá para o mar. E o outro dizendo, olha, você nunca vai conseguir colocar todas essas estrelas. Posso até não fazer diferença na vida de todas, mas dessa aqui eu vou fazer. Né? E eu acredito 100%. Assim, nós podemos fazer diferença sim. E se cada um de nós nos dispusermos a fazer diferença com honestidade, com simplicidade, com humildade, com sabedoria, né? E considerando o outro, nós vamos mudar esse cenário. Temos condições. Eu não acredito que são os corruptos, as pessoas degeneradas, as pessoas sem alma, as pessoas que não pensam na nação, que vão determinar o nosso futuro, não. Eu concordo com você. Quem determina o nosso futuro somos nós. Então, nós não podemos abaixar a cabeça para pessoas que não estão levando a sério o compromisso que assumiram. Se eles não estão levando, eles vão responder por isso. Agora, nós temos que ser diferentes. Eu não concordo com aquela ideia de que todo mundo age assim. Por que eu não vou agir? Eu não vou agir porque eu não sou todo mundo. Eu não vou agir porque eu não tenho que fazer o que os outros fazem. Eu tenho autonomia, eu tenho identidade e eu tenho que agir como eu penso. E eu penso assim, que cada um tem a sua parcela de responsabilidade a partir das pequenas coisas. Porque as grandes mudanças começam com os primeiros passos. E é dentro de casa,
E é fora de casa, é na sociedade que eu mostro a que eu vim, por que eu estou aqui e qual é a diferença que eu posso fazer nesse contexto. E todos nós, né, de certo modo, podemos fazer a diferença. O senhor falando Sim. aí, me ocorreu o seguinte, né? Hoje nós temos a facilidade da comunicação via internet, né? WhatsApp, e-mail, Instagram e vai por aí fora. Olha só, se fala muito em fake news. Sim. Quando eu espalho uma notícia, eu recebo a notícia, não checo a fonte, não verifico e ponho aquilo lá na minha rede e espalho, eu estou causando um dano que às vezes é irrecuperável. Sem dúvida, sem dúvida. Não dá para avaliar o dano causado. Me lembra aquela história daquela senhora daquele reino que fazia muita fofoca e o rei chamou aquela senhora, disseram para ele, chamou aquela senhora e falou, olha, eu quero que você pegue esse travesseiro, vá à torre do castelo e solte as penas desse travesseiro. Sim. E ela achou gostoso, né, fazer aquilo. Ela subiu, fez isso e tal. Quando ela voltou, pronto, meu rei, já fiz o que o senhor pediu. Ele falou, agora saia e recolha todas as penas. Ela falou, isso é impossível fazer. Né? Essa história você já conhece, só lembrando aí os nossos ouvintes. Então, é impossível, né? Então, nós podemos contribuir muito, só não espalhando fake news já é uma grande contribuição. Mas nós podemos contribuir compartilhando mensagens, compartilhando uma live, convidando as pessoas para uma live que alguém vai assistir, é importante e tudo mais, né? Convidando as pessoas para uma reflexão, para uma oração. Quer dizer, olha só, então todos nós podemos contribuir. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso que eu acabei de dizer, pastor. Em questão da fake news, Paulo, eu tenho uma visão assim, a esse respeito, muito e que a gente precisa pensar. Uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, quem vai aferir o que é fake news e o que não é? O Supremo acha que ele pode aferir, e não pode. Não pode. Infelizmente, ele não tem como fazer. Quem é que vai aferir? Então, aí a gente tem um problema gravíssimo. Por outro lado, se a gente for olhar a questão da fake news mais profundamente, a mídia pratica a fake news todo dia. Se nós formos olhar nesse sentido estrito, a gente vai ver que a mídia, a começar pela grande mídia, ela está o tempo todo praticando a fake news. E é a pior fake news que é a falada. É a mentira mostrada como verdade, que não é verdade. E a gente sabe disso. Porque ela fica o tempo todo trabalhando na base da suposição, do que ela pensa, do que ela acha, afirma como verdade, e não é nada daquilo. Você tem aquele caso, não sei se você se lembra, daquele homem que foi crucificado porque ele tinha abusado de uma criança, aquele japonês de São Paulo que tinha uma escola. E aquele caso foi uma grande mentira. E quem é que fez aquela mentira acontecer? O homem perdeu a escola, foi execrado, e depois descobriu na justiça que era tudo mentira, foi uma forçação de barra. Quem fez aquilo? A mídia. A mídia respondeu? Não. Vai responder? Também não. Então, eu penso que eu concordo com você, que a gente tem que aferir tudo que a gente vai passar adiante. Hoje eu faço isso. Eu filtro muito. Agora, dizer que o Supremo vai aferir a fake news, eu duvido que o Supremo tenha condição para isso ou qualquer outro. Para mim, a gente precisa ser mais consciente. Eu acho que nós brasileiros, nós pessoas desse país, precisamos ter mais consciência. Consciência política, consciência social, consciência religiosa, consciência comunitária. Nós temos que ter mais consciência. Nós precisamos ser cidadãos de fato. Nós não podemos ser massa de manobra. Fomos durante muito tempo, mas não podemos ser mais. E para não ser mais, nós não podemos acreditar em tudo que essa mídia diz. Porque a mídia hoje, a gente sabe que ela está completamente corrompida. Completamente. Então, ao meu sentir, eu creio assim, não devemos passar para frente fake news. Sim, mas não acho que o tratamento que está sendo dado à fake news no Brasil seja o melhor. Não. Porque, na verdade, não é fake news aquilo ali. Aquilo ali é censura velada. E eu acredito que a censura velada ela é muito perigosa. Porque ela só vale para o outro, não vale para quem está censurando. Você já percebeu isso?
Geralmente o censurador, ele censura o outro, mas ele não censura a si mesmo. E aí? Então é algo que a gente precisa pensar bastante. Até porque quem está lá, né, tem... Né, uma grande interrogação, né? Quando eles falam, né, alguns deles que estão lá no Supremo Tribunal, quando eles falam o que dá para acreditar, né? Em quem acreditar, na verdade. Mas o processo de filtragem nós temos que fazer. Né? Até porque se é algo que atinge o outro e eu não tenho convicção de que aquilo é verdade, se eu não tiver convicção, basta que eu não espalhe. Basta que eu não espalhe, eu já estarei dando a minha contribuição. É verdade, é verdade. Muito bem, pastor. Olha só, uma outra questão. Qual a maior dificuldade que o senhor encontrou nesse processo de reinvenção? Olha, a maior dificuldade que eu encontrei no processo, eu poderia dizer hoje, é a dificuldade das pessoas de fazer a leitura do cenário. Às vezes a reinvenção não acontece porque a pessoa não tem a dimensão do todo. Ela só olha para parte dela. É aquilo que eu disse, do barco, né? No meu barco não está afetando, não, mas está afetando o todo. E numa administração, seja ela numa casa, seja no for, a gente tem que pensar o todo. Se a gente não pensar o todo, o projeto pode cair. Se você for, por exemplo, num prédio, a estrutura de um prédio, um pilar rachou, ele está com... Você tem pilar. Mas o restante está bom. Mas aquele pilar pode comprometer o prédio todo. Então, às vezes, nessa questão, eu percebo que algumas pessoas, elas não têm essa ideia do todo. Por isso, elas minimizam as mudanças que precisam ser tomadas, elas minimizam os impactos, elas minimizam o que está por vir, o que está acontecendo. É como se fosse assim, é assim mesmo, né? Vamos deixar, é fatalismo puro, né? A pessoa, não, é assim, vamos deixar, vai acontecer assim mesmo, vamos ver o que acontece. É aquela pessoa que ele não faz nada pela mudança, ele é só impactado pela mudança, ele não é proativo, ele é reativo. E eu digo para você, para nós líderes que estamos trabalhando, você, eu e outros tantos, eu sinto essa dificuldade de algumas pessoas, liderados, pessoas líderes também, que eles não conseguem fazer uma boa leitura do cenário. E por não conseguir fazer a boa leitura, eles são lentos na tomada de decisão. E porque são lentos, eles não agem na hora que precisa. E quando vão agir, o time já passou. Já foi, já passou. Vou dar um exemplo. Segunda Guerra Mundial. O Hitler estava fazendo e acontecendo, e todo mundo calado. Quando a igreja foi se manifestar, já não precisava manifestar mais, porque não tinha ninguém para ela manifestar. Já tinha sido o pessoal morto, já tinha sido tudo levado para o campo de concentração. Então, tudo tem um time. Se a gente não souber usar o time, a oportunidade, ela passa. Então, eu vejo que agora é a hora de verdadeiros líderes mostrar a que veio. Você veio a que propósito? Então, demonstre. Demonstre o quê? Demonstre a sua coragem, sua determinação, sua tenacidade, sua visão, né? Faça suas tentativas. Agora, lembrando que, às vezes, na liderança, você tem ensaio e erro, como eu disse no início. Você pode, às vezes, errar, mas também você pode acertar. E talvez vá acertar muito mais tentando do que ficando parado. Não é? E olha, tenho visto isso muito na área de comerciantes. Eu achei fantástico, eu não podia deixar de falar isso aqui e finalizo esse momento. Eu passei ali em 2 quiosques da praia, 2 asas, e eu vi que eles estavam assim, passando dificuldade, estavam vendendo pouco por causa do distanciamento. Aí um virou bar e floricultura, e o outro virou bar, e o outro virou fruteira, ou frutaria, ou comércio de frutas, né? E então, um está vendendo fruta e legumes e não sei o quê, e o outro está vendendo flores. Eu achei fantástico. Quer dizer, eles pensaram assim, bem, já que não dá para vender tanta bebida aqui, vamos oferecer uma outra alternativa? Estão se virando. Pois é. É processo de reinvenção. Processo de reinvenção. No mesmo espaço, a mesma empresa e tal, eles só mudaram o produto. Né? Porque bebida e comida significa o pessoal sentar, né, bater papo e tal, não dá para fazer isso hoje. Né? Que legal. Né?
processo. E o senhor falou aí de tomada de decisão, né? O risco de perder o time, né? O maior erro da decisão é não decidir nada. Verdade. Não tenha dúvida. Né? É ficar parado. E quando você não ficar parado. O senhor falou aí de risco, né? Esses dias eu tive uma live com uma facilitadora, convidada minha, que ela falou justamente da avaliação de risco. Não fazer nada é o maior dos riscos. Concordo. Concordo, né? E tem então, muita gente assim. Tem. Esperando para ver o que vai acontecer. E olha, seja igreja, seja empresa, seja pessoa física, se esperar o que vai acontecer, se prepare que a desgraça vem. Sim. Esse momento não é o momento de esperar, né? É o momento de fazer acontecer, né? Partir para a ação. Muito bem, voltando à questão de líder visionário. Quando voltarmos ao processo presencial, né? Não é voltarmos ao normal, não, porque não tem normal mais, normal anterior. Né? Aliás, a vida não é normalidade, né? Pois esse é o grande questionamento. Muda, né? A vida não é normalidade. Questionamento no novo normal. Como se o normal fosse estático. Não é. Não é dinâmico. Né? Como psicólogo, o senhor pode falar horas sobre isso, né? O ser humano ele não é linear, né? Ele está indo, voltando, descendo, subindo permanentemente. Né? Como é que o senhor encara esse retorno à vida presencial? Que tipo de congregado o senhor espera? Eu creio que nós vamos ter que fazer muitas adaptações. Por exemplo, na nossa igreja nós já voltamos aos cultos presenciais e híbridos. Híbridos por quê? Porque ele é presencial e ele é online. O presencial agora, ele tem restrições. Por quê? E tem uma questão de uma recomendação da CESA, né, da Secretaria de Saúde, e um decreto governamental que regula o número de pessoas que podem estar lá pelo distanciamento. Nós temos que obedecer o distanciamento, temos que obedecer a higienização, temos que obedecer a questão de medir as temperaturas, temos que obedecer a questão de álcool gel, e aí máscara, e aí vai, né? Então, é um novo cenário. Então, você vai volta para o presencial, mas lembrando que você tem que voltar com cuidado. Eu diria, Paulo, para todo mundo que vai voltar, é que ele seja cauteloso, não seja afoito. Porque a tendência da gente é ser afoito, é querer ter o que tinha antes, ou até mais do que tinha antes. Não dá. Você tem que ir voltando aos poucos. Você tem que ir retomando as atividades devagar. Quando eu falo devagar, nesse sentido de preservar as pessoas. Por quê? Nesse cenário agora do presencial, as pessoas estão percebendo. Espera aí, ele está valorizando a mim ou ele está valorizando a ele? Quando eu chego num ambiente que eu estou todo cercado de cuidados, eu me sinto seguro, porque as pessoas estão pensando em mim. Mas se eu chego num ambiente, ninguém está nem aí, e a pessoa já vem estendendo a mão para mim, aí aqui não chegou informação nenhuma, aqui a preocupação passou vazado, né? Então, eu creio que agora é um momento que a gente tem que ter sabedoria, paciência para essa retomada presencial. Agora, ela será gradativa? Sim. E com a vinda da vacina, há essa possibilidade da vacina acontecer aí até o final do ano. Eu estava lendo hoje que a Rússia já está pensando em oferecer agora em agosto, não sei se é verdade, mas a corrida está muito grande, porque os valores são estratosféricos, né? Nós estamos pensando em 7 bilhões de pessoas comprando vacina, você imagina o que é isso. Mas eu acredito que nós vamos ter, até o final do ano, alguma sinalização. E tendo, aí eu acredito que a retomada vai ser mais rápida. Para mim, aí os voos vão retomar, as viagens vão retomar, o turismo vai retomar, os jogos nos estádios, e aí vai. A vida vai retomar aos poucos, mas agora com uma proteção, que pretende-se ser uma proteção para a Covid-19.
Agora, não sabemos o que virá a posteriori, né? Então, nós temos que estar... Eu acho que o aprendizado fica, do cuidado. Eu acho que muita gente ainda vai ficar assim meio receoso, mesmo vacinando, vai continuar usando a máscara, por causa do outro, né? Então, vai ter essas questões até essa poeira abaixar, até o cenário se acomodar e as pessoas voltarem a viver sem medo. Para mim, a grande questão é viver sem medo. Muito bem, pastor. Pastor, eu falei para o senhor por telefone, foi hoje ou foi ontem, que essa 1 hora parece 15 minutos, passa muito rápido, principalmente quando o papo, né, é gostoso com o senhor, com conteúdo e com essa leveza com que o senhor fala, né, aí que passa rápido mesmo, né? Então já estamos caminhando para o final. Eu quero passar ao senhor agora, para o senhor aí em 3 minutos fazer as suas considerações finais, e eu quero já de antemão agradecer imensamente aí a sua participação. É um jeito que nós encontramos de dar a nossa contribuição e trazer outras pessoas como o senhor para também dar a sua contribuição para um número maior de pessoas, e as pessoas que estão aí, passe adiante isso. É importante, vai ficar gravado no IGTV, vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube, que cada um possa compartilhar. Pastor, por favor. Muito obrigado, Paulo. Além da palavra, vou pedir que o senhor dê a bênção, como pastor aí, por favor. Muito obrigado, Paulo, o privilégio de estar nessa live maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Eu me senti muito à vontade, foi um bate-papo super gostoso. Meu desejo sincero é que você seja um líder para esse tempo, um líder destemido, um líder ousado, um líder cheio de coragem, um líder que acredita em si mesmo e um líder que vai fazer a diferença. Para isso, é muito importante que você realmente trabalhe tudo aquilo que está diante de você, reestruturando. Muitas coisas você precisa de estruturar, investindo, é muito importante que você mude rotinas, porque não tem como não mudar rotinas num tempo como esse, é muito importante você aproveitar oportunidades, e é muito importante, fundamental, que você ouça as pessoas, porque é na multidão de conselheiros que há sabedoria. Quando você ouve pessoas, e você também interage com as pessoas, você cresce, amadurece, e aí você pode fazer um projeto que vai também dar oportunidade a todos. Fico muito feliz em poder compartilhar com vocês, desejo que Deus os abençoe muito mesmo. E eu queria falar a bênção araônica, que é a bênção que está lá em Números capítulo 22, 6, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Agradeço imensamente a sua participação. Um grande abraço aí para a Lucilei. E eu quero convidar a todos que toda segunda-feira eu tenho o programa, então, O Empreendedor e os Novos Tempos, às 19 horas, e toda quarta-feira o Líder se Reinventando. Né? Líderes se reinventam. Então, cada segunda-feira e cada quarta-feira, às 19 horas, um programa, uma pessoa diferente está aqui conosco, trazendo aí a sua contribuição. Vou deixar salvo aqui no IGTV e vai ficar salvo também no nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Hoje eu não falei o nome das pessoas presentes aqui, porque eu falo de um, não falo de outro, mas eu vejo pessoas aqui de vários lugares aí do país, né? De São Paulo, do estado do Rio, de Minas Gerais, né? Alguns vieram a convite do pastor, outros a meu convite. O importante é que nós aproveitemos esse tempo para nos reinventar, e isso significa crescer como pessoas. Se fizermos isso, já faremos uma grande diferença. Um grande abraço, pastor, muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.